Olá, eu sou o Kenai e vocês podem perceber que esse vídeo já começou um pouco diferente porque eu estou aparecendo aqui nesse canto e porque nesse vídeo aqui não vai ter animação, pelo simples fato de que dá muito trabalho de fazer elas e eu já estou demorando demais para postar os vídeos de tutorial, que é uma coisa que eu realmente gostaria de fazer. Eu estou trabalhando em alguns outros projetos e fazendo alguns outros jogos que eu vou disponibilizar para vocês e disponibilizar o código também, mas eu realmente gostaria de mostrar um pouco mais sobre como fazer em um nível com um pouco mais de detalhes, além do nível de apresentação e entretenimento só. Então eu peguei de volta para fazer os vídeos mais de tutoriais, só que eles não vão ter uma animaçãozinha tão bem feita a cada passo, senão eu vou demorar demais para fazê-los. Mas é isso. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco mais sobre as variáveis, que é uma coisa muito importante para saber se você estiver aprendendo a programar tanto no GDScript para Godot quanto em qualquer linguagem de programação, C, C Sharp, C++, tudo vai ser útil as variáveis. Para começar, o que são as variáveis? As variáveis elas vão ser como se fossem, de uma forma bem simplificada, uma célula do Excel, por exemplo. Elas são um espaço que você vai armazenar para guardar um tipo de informação ali. E o que é esse tipo de informação pode ser diversas coisas. Mas, por exemplo, em um jogo 2D, a posição do personagem que ele está sendo mostrado ali na tela, isso é uma variável. Se a câmera se move junto com o personagem, a posição da câmera é uma outra variável que está sendo guardada ali. E no caso, isso daí ele vai guardar duas informações, tanto a posição X quanto a Y. Se for um jogo 3D, ele vai também se importar com a posição Z. E também vai se importar com a rotação, porque se a câmera estiver rotacionada para um lado, é diferente do que se ela estivesse reta. Então, todo esse tipo de informação, elas vão ser guardadas em variáveis. Algumas variáveis é você mesmo que vai definir, algumas elas vão ser usadas pelo próprio sistema, de forma automática, por debaixo dos panos, você nem vai ver elas funcionando assim. Mas tudo que é informação que tem que ser guardada e que pode ser alterada são variáveis. Alguns exemplos principais de coisas que vão ser variáveis que você vai poder estar utilizando são as variáveis de números inteiros, que servem realmente para guardar números que não têm pontos, ou seja, imagina que eu tenho um jogo que eu tenho a vida do personagem e eu não quero que o personagem tenha 5.5 pontos de vida. Eu quero que ele ou tenha 6 ou tenha 5. Ou se ele levou mais 2 de dano, agora ele tem 3. E assim vai indo, até ele chegar a 0. Eu não me importo com números quebrados. E nesse caso, a gente vai utilizar o primeiro tipo de variável, que é a variável do tipo inteiro. E aqui eu já vou usar essa variável para mostrar como que é a estrutura de uma variável. Para você declarar uma variável na Godot, você vai colocar var, que é realmente de variável. Você vai dar o nome da variável, que aqui no caso eu estou colocando como vida, mas você podia colocar o nome em inglês, como health, ou você pode dar o nome que você quiser. É recomendado que você coloque um nome que seja compreensível. Eu poderia chamar essa variável vida de tigre, sei lá, mas às vezes se você ficar um tempo sem mexer no projeto, quando você for olhar de novo para ele, você vai ver aquela variável chamada tigre e vai pensar, tá, o que é isso? O que isso daqui está fazendo? Porque você pode acabar esquecendo a lógica que você teve no dia que você estava escrevendo. Então, coloque variáveis com nomes que realmente identifiquem o que aquelas variáveis são, para que elas estão servindo, o que elas estão marcando. E isso vai facilitar bastante o processo de manutenção desse código a longo prazo. Após você dar o nome da variável, você não precisa, mas você pode colocar 2 pontos e definir o tipo dessa variável. Se eu não definir esse tipo, a variável ela vai funcionar do mesmo jeito, pelo menos na Godot. Existem algumas linguagens de programação que você precisa colocar o tipo de cada uma das variáveis, em outras não é necessário, como é o caso da Godot, que ela vai inferir de forma automática. Eu prefiro colocar para evitar erros. Aí você coloca um igual, que é para se você quiser iniciar,
Isso também não é obrigatório. Isso é só se você quiser dizer, tipo, eu quero criar essa variável e eu quero já definir esse valor para ela. E daí, nesse caso, você coloca um igual e alguma coisa. Você pode também iniciar sem nada disso e colocar, eu quero definir essa variável vida. Mas você não vai atribuir nenhum valor nela a princípio. E daí, conforme for necessário ao longo do código, em algum momento você define essa variável, você atualiza ela. E eu recomendo que para a grande maioria das variáveis, você deixe um valor inicializado nela. Porque se você tentar buscar um valor numa variável e ela não foi definida, ou isso pode dar um erro, ou isso daí pode simplesmente mostrar algum valor completamente aleatório. O que, dependendo do que for essa variável, isso também vai poder dar um erro. E isso também varia um pouco da linguagem de programação que você está utilizando. Mas, por padrão, eu prefiro inicializar a maioria das minhas variáveis. Então, essa é a estrutura simples de uma variável. Você define ela, você coloca um nome para ela. Se você quiser, você define o tipo dela e você pode atribuir um valor para ela. Depois que você atribuir esse valor, você pode querer atualizar ela. E daí como que você vai fazer? Uma vez que você já criou uma variável, você não pode criar ela novamente. Então, para você alterar uma variável que já existe, você pode simplesmente colocar o nome dela e definir um novo valor. Por exemplo, aqui vida igual a 5. E outra coisa que você pode fazer é usar a própria variável para usar como referência de atualizar o valor dela. Por exemplo, eu não quero que a vida do meu personagem se torne 5. Eu quero que ele perca 2 de vida. Eu não sei quanto de vida ele tem, mas tanto que ele tiver, eu quero que ele perca 2 de vida. Para isso, você pode escrever dessa forma. Vida é igual a vida atual menos 2. Isso é uma coisa que vai funcionar. Ele vai dizer que a vida é igual à vida atual menos 2. Você está atribuindo a variável vida com menos 2 ao valor que a vida está. E depois disso ela vai estar com 8. E isso a gente pode testar aqui. Se eu for testar aqui, ele mostra que a vida está 8. Outra forma de se fazer isso, para não ter que ficar escrevendo vida é igual a vida menos 2, você pode colocar um menos aqui. Isso é uma coisa que bastante linguagem de programação tem também, de que a vida é menos igual a 2. Ou seja, ele vai pegar o valor que a vida já tinha e simplesmente subtrair o valor que você está passando aqui. E isso vai funcionar da mesma forma. Então, se eu colocar para rodar aqui, ele também vai mostrar 8. Eu também posso colocar como vida mais igual a 2, se eu quiser aumentar 2 de vida. E isso também vai funcionar da mesma forma. Mais igual a 2, 12. Então, basicamente, sempre que você quiser alterar a vida, você simplesmente pode colocar em qualquer lugar do código que o nome da sua variável é igual ao novo valor da sua variável. Ou se você quiser incrementar ou subtrair, você também pode colocar menos igual a 2, mais igual a 2. Você pode colocar vezes igual a 2 e vai funcionar. E o próximo tipo de variável que eu vou citar aqui são as variáveis de ponto flutuante, que basicamente são números que tem ponto e alguma coisa. 0.5, 2.6, qualquer número que seja um número, ponto, alguma coisa, que não seja um número inteiro, redondinho, são variáveis de float. E elas são importantes porque existem várias situações em que você pode querer números quebrados para fazer cálculos de alguma coisa. E é para isso que elas vão servir. Aqui no exemplo, eu estou colocando ela nomeando ela como chance crítico. Eu vou declarar ela como tipo float. Novamente, esse tipo não é obrigatório, você não precisa declarar ele. É só uma coisa que eu escolho fazer. Mas eu estou separando ela do tipo normal porque eu estou colocando um ponto no meio. Ou seja, esse número é 2.6. Se eu quisesse transformar isso naquele número 10 e eu quiser guardar ele no float, eu posso também.
só que daí eu coloco 10.0. E é bom você colocar o ponto zero, porque aqui, como nesse caso que eu estou fazendo, eu estou declarando a variável. Mas caso eu não esteja declarando a variável, ele não tem como ele saber, como ele inferir de forma automática se o número é flutuante ou se ele é inteiro, se eu não colocar esse ponto zero. Se você estiver definindo esse tipo, aí você poderia omitir essa parte e ele vai entender que é para guardar esse 10 em um float, ou seja, ele já vai colocar esse ponto zero de forma automática. Mas se você não estiver definindo o tipo, ele pode achar que o seu float é na verdade um inteiro ou vice-versa. E como eu comentei, variáveis do tipo inteiro, elas não guardam esses pontos flutuantes, elas não guardam o número depois da vírgula. Então se eu colocar, por exemplo, aqui vida mais igual 0.5, ao invés dele ficar 10.5, ele vai continuar em 10, porque ele simplesmente vai cortar tudo que tem depois da vírgula, que é o que eu posso testar aqui. 10, ele está ignorando completamente o ponto 5. Por outro lado, se eu pegar a chance de crítico e colocar aqui, e eu colocar nesse 10 e adicionar esse 0.5, aí ele mostra, porque daí ele está guardando esses valores depois da vírgula. Então essa é a diferença entre um número inteiro e um número flutuante, que aqui é chamado de float. Então vamos para o próximo tipo de variável. E o próximo tipo de variável é a string. A string ela serve para você guardar um texto, que vai ser uma sequência de caracteres. Esse texto ele pode servir para várias coisas, pode ser uma descrição, pode ser um nome de um personagem, pode ser um nome próprio de uma classe ali de personagem. São várias coisas que você vai poder estar utilizando essa string. E para você guardar ela, você vai declarar da mesma forma, que você vai declarar como var, vai colocar um nome dessa variável. Se você quiser declarar o tipo, você vai colocar como string, com S maiúsculo, com S minúsculo ele não vai entender, ele vai dizer que não consegue encontrar o string, e você vai definir a variável na seguinte forma: as variáveis de string elas precisam ficar entre aspas, seja com aspas duplas ou aspas simples, e aí fica um pouco ao seu critério de qual das duas você vai estar utilizando. Tudo que estiver dentro dessas aspas é o que vai estar sendo guardado dentro dessa variável. E como eu falei, elas podem servir para várias coisas, inclusive mostrar coisas na tela, por exemplo, quando você quiser atribuir um texto a algo na tela, é interessante que você guarde isso em variáveis do tipo string. E o próximo tipo de variável para ser mostrado aqui são as variáveis de array. As arrays elas são listas, elas são literalmente uma lista com vários objetos que vão estar aqui. E eu posso declarar elas, declarando que elas são do tipo array, com A maiúsculo também, ou colocando elas entre colchetes. Ao definir elas como os colchetes, eu coloco todos os elementos nela e eu posso depois adicionar novos elementos ou remover elementos específicos. E existem algumas formas que eu posso fazer isso. Por exemplo, aqui eu tenho os elementos adquiridos como ar e água. Se eu colocar para mostrar na tela esses valores aqui, ao colocar para rodar, ele vai mostrar ar e água. Se eu quisesse adicionar um novo elemento, eu não vou fazer dessa seguinte forma, porque dessa forma eu estou tentando definir um valor que era para ser uma array em uma string, e ele vai dizer que eu não posso colocar uma string como uma array. Eu também não deveria simplesmente colocar um colchete aqui, porque se eu fizer assim, eu vou pegar todo o array que eu tinha antes, jogar fora e colocar essa nova array no lugar dela. Então eu vou perder o ar e a água para colocar a terra aqui nesse caso. E ele vai mostrar simplesmente a terra. Então a forma certa de eu colocar um novo elemento ali naquela string seria colocando um mais igual, assim ela iria funcionar. Eu posso colocar elementos adquiridos mais igual uma nova array, e ele vai entender isso daí. Ou eu poderia alternativamente colocar da seguinte forma: eu posso colocar elementos adquiridos, que é o nome da variável ali, e se eu colocar um ponto, ele já tem algumas funções aqui. Ele tem a função de append array, que é para colocar uma array inteira, duplicar ela, apagar.
filtrar, encontrar algum item para ver se ele existe ou não. O que vai ser interessante aqui seria o append. Então eu posso colocar append, que é para colocar, colocar um novo valor dentro dessa array. E aqui eu coloco o nome desse novo elemento que vai estar na array. Que no caso agora eu vou colocar como fogo. Então, agora se eu rodar o projeto de novo, ele vai ter os dois que eles foram inicializados, ele vai ser adicionado à terra e ele vai ser adicionado ao fogo. E aqui ele está com todos esses tipos. Essas são duas formas que você tem de colocar itens na array. E eu posso remover também. Por exemplo, eu quero tirar o primeiro item da array. Ou se você quiser tirar algum item específico, você pode também. Mas no meu caso eu vou querer tirar o ar ali, que é o primeiro item. Então você poderia fazer, por exemplo, elementos adquiridos, ponto, remove at, ou seja, remover na posição. E você define qual que é a posição. Porque cada elemento da array, eles têm uma posição. Nesse exemplo que eu tenho aqui, o ar ele é o 0. Por quê? A posição, elas não contam a quantidade de elementos, ou seja, não conta 1, 2, 3. Eles começam da posição 0, ou seja, isso está a partir da posição 0, isso está a partir da posição 1, isso está a partir da posição 2. Então, se você quiser remover o primeiro elemento, você não vai remover o elemento 1, você vai remover o elemento 0. E é isso que eu vou fazer aqui. Eu posso colocar elementos adquiridos, ponto remove at 0, e ao rodar de novo, ele vai ter os 3, exceto o ar, porque o ar foi removido aqui. E se eu quiser remover o último elemento, mas eu não sei exatamente quantos itens minha variável tem, porque ela vai poder ganhar novos itens, vai poder perder novos itens, e eu não sei qual que é o tamanho máximo dela. O que você pode fazer para descobrir o tamanho máximo seria colocar elementos adquiridos, ponto size. Então eu vou primeiro dar um exemplo aqui. Se eu colocar aqui para mostrar elementos adquiridos ponto size, ele vai mostrar que temos 4 elementos adquiridos, o que faz sentido, porque ele vai ter o ar, a água, a terra e o fogo. E eu removi esse código que ele remove o ar, ou seja, eles têm uns 4. Então se eu quiser remover o último elemento, eu basicamente vou pegar o tamanho total dessa array e tirar 1, porque lembra que o 0 diz do primeiro item, o 1 diz do segundo item e assim por diante. Então quer dizer que se eu tenho 4 elementos, a posição do último elemento é a posição número 3. Então é isso que eu vou colocar aqui. E ao colocar para executar aqui, ele vai mostrar que o número de elementos são 3 e os elementos são ar, água e terra. E ele não tem o fogo. Por que ele não tem o fogo? Porque depois de eu colocar o fogo aqui, eu coloquei para remover nessa posição, na posição 3, que no caso é a posição do tamanho total menos 1. Ou seja, eu removi esse último elemento, ele voltou a ficar com o tamanho 3, com água, ar e terra. E basicamente é assim que você vai mexer com essas arrays. Um outro exemplo de array que eu coloquei aqui seria de uma posição de personagem, que você poderia fazer, por exemplo, em um jogo de tabuleiro ou algo do tipo. Mas se você está bem lembrado do vídeo passado, você vai perceber que esse tipo de posição, que você vai declarar 2 números para declarar a posição x e a posição y, isso é muito parecido com o Vector2, que foi basicamente o que estava fazendo o personagem se mover no primeiro vídeo. E sim, é uma coisa bem parecida. E ele vai ter algumas funções específicas que vão servir especificamente para isso, para um vetor de 2 posições. Eu posso fazer um vector tree, que seria para uma coisa de 3 dimensões, ou seja, se o personagem ele tem o vetor x, o y e o z, o que para um jogo 2D não vai importar, a gente só vai precisar do vetor 2 mesmo. E eu estou voltando aqui rapidamente porque tem mais uma coisinha que eu queria falar, que eu esqueci de falar no vídeo principal, que são... Aqui temos as variáveis, que são valores que você quer guardar e você quer alterar eles ao longo do tempo de execução do seu código, mas que eles são alterados. Mas se você precisar guardar algum valor que ele não vai ser alterado durante o tempo de execução do código,
Ou seja, valores que você altera só para testes, você altera na hora que você está fazendo o código e você não quer colocar esse valor manualmente em todos os lugares do código, porque seria ruim se você precisasse alterar e balancear. Um exemplo, eu quero, por exemplo, fazer com que a gravidade do meu jogo tenha a força da gravidade seja 10. E aí eu quero que, tipo, ao invés de ficar colocando em todos os lugares que ela vai ser usada como 10, eu posso simplesmente setar isso daí, essa gravidade como 10, e depois usar essa variável em todos os lugares. Então se eu precisar, se eu quiser alterar essa gravidade, eu simplesmente posso ir lá e mexer nesse 10, e em todos os lugares que ela está sendo usada, ela vai ser alterada para o novo valor que eu estou precisando. E eu vou colocar um exemplo aqui. Por exemplo, aqui está a gravidade, float, novo contorno. Então, em todos os lugares que eu for utilizar essa gravidade, eu poderia simplesmente chamar pelo nome gravidade. E se eu precisar alterar ela, colocar, por exemplo, 20, ele vai simplesmente atualizar de uma forma automática em todos esses lugares. Por exemplo, só que a gravidade é uma coisa que não vai ser alterada muito frequentemente. Pelo menos na maioria dos jogos. Tipo, um jogo de plataforma normal, a gravidade não seria mexida. A menos que você tenha mecânicas específicas para isso. Mas se a gravidade não for ser mexida, ela não precisa ser uma variável. O conceito da variável é exatamente ser uma coisa que varia. Então ele vai alocar o espaço necessário para guardar essa coisa que pode variar. Se você vai deixar uma coisa constante, mesmo que esse valor seja guardado, você queira testar algumas coisas, tipo, será que a gravidade 20 é muito forte? Será que eu posso deixar a gravidade menor, deixar menor? A velocidade máxima do personagem seja o valor X ou o valor Y? Enquanto você quiser testar esses valores, só que uma vez que eles estão definidos, eles não vão ser alterados ao longo do jogo, ao invés de var, você pode colocar aqui como uma const. Uma const é um valor constante. E valores constantes é literalmente isso, ele vai ficar guardado esse valor, você pode fazer referência nele ao longo do código, mas ele não vai ser alterado durante o tempo de execução do jogo. E uma coisa importante é que geralmente as constantes elas não são nomeadas com letras minúsculas da mesma forma com que as variáveis, exatamente para diferenciar. Então você vai utilizar todas as letras maiúsculas. Isso é uma convenção que as pessoas geralmente usam. Em várias linguagens de programação isso daí é um padrão utilizado, e no JavaScript isso também é. Então você deixaria desse jeito, uma const gravity aqui, eu coloquei em inglês dessa vez, mas se você quiser você pode definir, mas como isso daqui não vai ser variável, não tem necessidade de você definir a tipagem, você simplesmente coloca assim. Então nesse caso isso já é uma constante. E tem mais uma coisa que eu esqueci de falar antes, tem duas coisas na verdade. A primeira coisa é que eu defini os tipos aqui para que ela não possa ser alocado um outro tipo de variável, só que nesse caso eu escrevi, por exemplo, chance crítico, float. Só que e depois disso eu atribuí uma variável do tipo float nele. Nesse caso, quando eu já estou inicializando uma variável com um valor, eu poderia tirar o nome da tipagem e só deixar 2 pontos. Se eu deixar 2 pontos igual, ele automaticamente vai atribuir aquele tipo que ele está colocando naquele momento. Então, nesse caso, o chance crítico ele vai ser atribuído do tipo float. Ele não vai permitir que eu coloque uma string ali, que eu coloque um número inteiro ali, porque aqui logo de cara eu estou dizendo que 2 pontos igual a esse float. O mesmo vale para qualquer outra variável, desde que ela seja inicializada já com um valor. Porque se eu colocar esses 2 pontos, o igual e um valor, ele já vai pegar esse valor e definir que essa variável é desse tipo. Isso não vai funcionar se você criar uma variável e deixar para definir ela depois. E por fim, mais uma coisa, se eu quiser fazer com que eu possa mexer pela tela, eu não preciso mexer diretamente no código, mas sim pela própria tela eu consiga alterar algum dado aqui, e existem algumas formas que você pode fazer isso. E a principal delas é colocar um @export. Quando eu coloco esse @export aqui na variável, eu estou exportando ela para que ela seja visível a partir da cena.
a partir desse bloco de parâmetros aqui do script. E isso pode ser visualizado de qualquer tela, desde que você esteja com algum node que esteja com esse script. Então se eu vim aqui no Node 2D, por exemplo, e esse Node 2D aqui, que é a raiz da cena, é onde está aquele código que eu dei o export, você pode ver que aqui o nome do personagem está aparecendo aqui. E eu poderia colocar outro nome. Vamos lá. Yoshi. Por exemplo, eu coloquei como Yoshi aqui, ao invés do Mario que estava ali, e isso daí vai ser alterado para esse código específico. Isso pode ser usado para várias coisas. Por exemplo, tem vários inimigos, mas eu quero ter um único código de inimigo, só que esses inimigos vão ter diferentes vidas, diferentes ataques, defesas. Então eu posso deixar para que eu defina pela cena aqui que eu estou criando a cena, todos esses parâmetros. Eu posso dizer que se o inimigo ele tem a vida tal, o ataque tal, e variar isso de inimigo para inimigo. Então também tem isso daí. Esse export ajuda bastante a você fazer um jogo, porque você consegue alterar alguns parâmetros desse personagem logo por aqui. Tem algumas outras formas, algumas outras coisas que você pode definir como parâmetro. Tem como você pesquisar um pouco mais a respeito disso. Isso daqui é mais uma introdução mesmo sobre as variáveis. Provavelmente depois eu faço um vídeo um pouco mais avançado a respeito desses códigos um pouco mais específicos e de outras coisas que você poderia mostrar ali. Você consegue separar eles em categorias, mas por hoje é só. Então eu vou terminar esse vídeo aqui. Muito obrigado por assistir. Eu espero que eu tenha conseguido explicar bem essas coisas. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem deixar aí nos comentários. Eu não pretendo ficar mais tanto tempo sem postar. Eu tô com bastante coisa para fazer, mas eu quero pelo menos os vídeos de tutorial avançar eles um pouco mais para ajudar quem está começando. Então é isso por hoje. Até o próximo vídeo.